Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o PodCor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Comigo aqui no estúdio, o chefe executivo e apresentador Marcos Belchior. Tudo bem, Belchior? Apresentador é por conta dele, a gente está aqui nesse bate-papo. Estamos em casa, estamos aqui em família para falar sobre assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia aqui no Centro de Operações. A vida passa por aqui e a gente vai falar agora de uma instituição que está integrada aqui ao Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte do dia a dia da cidade, né, Belchior? É isso aí. Então, como você falou, a vida passa por aqui. São muitas operações, muitas ações diariamente. E a gente traz uma mudança de perfil nas operações da cidade. É disso que a gente vai falar hoje aqui. É isso? A gente está aqui com o Davi. Davi Carreiro. A gente vai falar muito sobre segurança, sobre integração, sobre tecnologia, inovação, inteligência. Vamos falar da Civitas. Civitas que completa 10 meses de existência, 10 meses de criação, e o chefe executivo da Civitas está aqui com a gente. Tudo bem? Davi Carreiro, seja muito bem-vindo. Olá, agradeço ao Belchior, a todo o time do COR pelo convite. É um prazer a gente estar aqui hoje podendo falar um pouco mais desse projeto que é recente, mas que já tem apresentado aí excelentes resultados e que cada vez mais participa da vida ativa do fazer da segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, vamos falar o que é Civitas, né? A gente ouvindo... Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. O que é Civitas, né? Que é difícil e muitas vezes nem eu consigo seguir o pé da letra ali, cada letrinha lá com o nosso nome, né? Nossos colegas da imprensa falam Civitas, Tivita, do que se trata? Eu digo muito que fica um pouco ao gosto do freguês, né? Porque, como você disse, tem pessoas que pronunciam Tivitas, né? Lembram da família lá, dona da Editora Abril. Isso, dá uma ideia, né, um pouco mais próxima e familiar. E tem muitas pessoas também que fazem a pronúncia Civitas e outros que também pronunciam Civitas, né? Que pela língua portuguesa o correto seria inclusive o Civitas, né? Mas aqui na Central a gente comumente apelidou, né, como Civitas. E aí é uma central de inteligência, monitoramento e vigilância. A gente faz constantemente o uso da tecnologia, da ciência, da análise dos dados para estar apoiando a segurança pública na ponta, né, as forças de segurança. É importante esse trabalho. E Davi, assim, obviamente a gente sabe que é uma sigla, é um acrônimo, né? Como você bem disse aqui, que é um nome bem difícil. Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública. Quero ver você gravar isso aí. Eu tive que aprender, né, que não é o Civitas, é a Civitas. Então toda hora eu sou corrigido aqui, é um processo cultural, inclusive. E Davi, além de ser um acrônimo, essa é a pergunta que eu te fazer, foi coincidência ou foi pensado também? Porque Civitas também é uma expressão em latim, que significa cidade, que significa comunidade. Então, assim, eu acho que o nome, né, além de ser um acrônimo, ainda remete para esse outro aspecto, não é isso? Correto. A gente ainda tem esse trunfo, né, essa carta na manga de poder fazer esse tipo de referência. E no intuito, né, no cerne ali do projeto é justamente isso. É um projeto que vem usar tecnologia e dado, né, em favor da segurança, em favor da cidade. A gente cria uma espécie de, vamos assim dizer, um cordão de isolamento tecnológico na cidade do Rio de Janeiro. Então tem tudo a ver, sim, com esse cuidado, com esse olhar diferenciado para a segurança pública da cidade. Agora, como a Civitas trabalha? De que forma? Ela está aqui integrada ao Centro de Operações, está entre as várias agências que daqui participam, né, que fazem parte aqui da nossa sala de situação, muito embora vocês tenham uma sala destacada, porque o trabalho de vocês requer investigação, sigilo, mas vocês fazem parte do dia a dia do COR. Como funciona o trabalho de vocês? Como o COR conversa com Civitas? Como a Civitas conversa com as demais instituições? A gente tem aqui Guarda Municipal, tem CEOP, tem outras secretarias, tem Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Como é que é a conversa, como a integração proposta pela Civitas aqui nesse esquema da cidade? Maravilha. A gente costuma brincar muito que a Civitas ela nasce, né, não à toa, ela nasce de uma expertise da cidade do Rio de Janeiro em já trabalhar com o monitoramento da cidade. E aí vamos assim dizer, onde a gente concentra essa maior expertise, onde a gente concentra toda essa inteligência em trabalhar o operacional da cidade com dado e com informação, é aqui no COR.
né? Então, a gente passou a usar todo um parque tecnológico que já estava a serviço da cidade, que já operava muito bem, funcionava muito bem aqui, mas que era utilizado para outros fins, né? E o Belchior pode falar com mais propriedade, mas trânsito, respostas a emergências, e a partir do momento que a gente cria a nossa central, que está aqui integrada do ladinho de vocês, convivendo aí no dia a dia, também trocando muita informação e experiência, a gente passa a usar esses dados e esse tipo de monitoramento, os equipamentos de monitoramento, para fins de segurança pública. E aí esse trabalho hoje ele é desenvolvido numa sala de situação, que é aqui vizinha, né, que está aqui integrada diretamente ao centro de operações, e ali a gente possui guardas municipais, que são os nossos operadores, que trabalham todos os dias operando as tecnologias, montando os relatórios de inteligência, e também temos um time operacional que faz justamente todo esse elo de ligação com as forças de segurança, e uma parte também dedicada ao uso da inteligência do dado. Então, uma parte que só vai pensar o uso de novas ferramentas, novas funcionalidades para o aplicativo, a manutenção disso, enfim. Então, é um trabalho feito aí a muitas mãos. Então, Davi, assim, uma percepção minha, tá? Uma coisa que eu falo sempre aqui, que o mundo já pertenceu aos impérios, né? Já pertenceu às políticas. Quando eu falo pertencer, que as políticas públicas emergiam do território nacional, né? E com o passar da história, a gente vê os subnacionais tendo grande papel nas políticas públicas, né? Vivemos agora, por exemplo, o U20, né? Que foi paralelo ao G20, ou seja, o G20 falava de temas como mudanças climáticas e combate à fome e à pobreza no ambiente nacional, né? E o U20 falava dos mesmos temas num território municipal de cidades. Então, a gente percebe na transformação social na história o papel das cidades em muitos contextos. E falando até de mudança de perfil, o próprio COR, né, foi um equipamento, uma política pública muito disruptiva do prefeito Eduardo Paes, lá em 2010, que eu sempre falo, né, Maurício, que em 2010 não tinha um Waze e WhatsApp. Criar um centro de operações nessa sociedade foi um pensamento de vanguarda. Sim. E, obviamente, em quase 15 anos de existência, o COR vem mudando o seu perfil. A gente passou a operar a cidade baseada em dados. A gente consegue fazer muita coisa aqui em virtude da palavra integração, das grandes parcerias, como o Maurício mencionou aqui e perguntou para você da integração. Então, assim, a Civitas, né, só para a gente, para as pessoas entenderem, essa central de inteligência usa as estruturas de dados da cidade como um todo. Lembrando que a Prefeitura do Rio tem um data lake, ou seja, um lago de dados, um repositório de dados, né? Tem muitos dados de todas as secretarias que a gente pode ter acesso nas nossas operações de inteligência, na parte operacional. E eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que é o acesso a esses dados, como é com relação à proteção a esses dados, qual é o caminho que a Civitas vem tomando, que eu considero também uma nova mudança de perfil, que é o olhar da cidade. Como é que a gente tem um parque tecnológico como o da Prefeitura do Rio e não apoia as forças de segurança? Correto. Né? O tema é esse. Como é que eu não poderia deixar de fazer? Não é isso? É isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, Belchior. A Prefeitura do Rio ela vem, né, aprimorando as suas ferramentas de segurança, proteção da informação e também um trabalho dinâmico desses dados. Acho que pegando um pouco lá do iniciozinho da sua fala, como você bem disse, as pessoas elas não moram no país, não moram no estado, elas moram na cidade. Então, o município é a linha mais próxima, a linha direta, né, de aproximação com o cidadão. É a gente que está na ponta muitas vezes. E por estar na ponta, a gente está sempre produzindo muita informação, uma gama enorme de dados. A gente está sempre ali tendo os dados da saúde, da educação, transporte, etc. Então, a Prefeitura vem fazendo um esforço de estruturação desse data lake, né? Um trabalho que começou há mais ou menos uns 3 anos atrás, e hoje a gente tem toda a segurança para trabalhar o dado e a informação, e ele está ali bem organizado, higienizado, tratado, para que a gente possa dar e aplicá-lo da maneira com que for a diretriz da política. Então, o COR já vinha, né, fazendo esse trabalho muito voltado específico para outras finalidades, e a partir do momento que a Civitas é criada, aí, justamente, a gente já tem maturidade suficiente para dar esse salto qualitativo e passar agora a usar essas informações que são produzidas na ponte, são sistematizadas com total segurança para fins de apoio
as polícias, civil, militar, as Forças Armadas também que já trabalharam em conjunto com a gente, Polícia Federal, a ABIN e qualquer outra força de segurança, seja do governo federal ou seja do governo aqui do estado do Rio, a gente hoje presta esse apoio, montando aí nossos relatórios de inteligência e municiando as forças. Então a gente pode dizer que é a contribuição que a cidade pode proporcionar para a segurança, para as forças de segurança. A gente sabe, né, que a segurança é uma atribuição do Estado, isso vem constitucional, né? E isso é dito, enfim, é reforçado, inclusive, pelas nossas autoridades do município, pelo prefeito Eduardo Paes, mas como a prefeitura dispõe de um parque tecnológico de câmeras, né, que tem uma cobertura excelente das principais vias, é uma forma que a cidade tem de dar a sua contribuição para a segurança, não só da cidade, mas do Estado, né, já que a gente vive numa metrópole, né? Inclusive, a gente atende muitos pedidos também de outros municípios aqui limítrofes, né? Então, a gente muitas vezes consegue prestar apoio também. Então, a gente consegue apoiar ainda municípios vizinhos. Consegue, tá? Em casos muito específicos, né? Mas a gente consegue sim e já vem prestando esse apoio. E é isso. Nós temos hoje um parque tecnológico com mais de 5 mil equipamentos de monitoramento. Então, eles estão ali 24 horas por dia produzindo informação. E aí, aqui na Central, a gente desenvolveu um software único, tá, que vai trabalhar esses dados de monitoramento, além de outros dados que estão nesse repositório, que estão no Data Lake. E, com isso, a gente começou a desenvolver ferramentas dentro desse software capaz de ajudar a polícia em que sentido? Primeiro, entender trajetos e dinâmicas padrão de deslocamento de quadrilhas, né? Então, a gente consegue fazer o monitoramento desse veículo, tanto olhando o histórico de trânsito dele pela cidade, quanto também fazendo a emissão de alerta em tempo real, conforme for a necessidade do órgão da ponta. Tá? E a gente também consegue, a gente desenvolveu expertise e tecnologias aqui suficientes para a gente conseguir, inclusive, ter agilidade em identificar a placa do criminoso. Porque a gente sabe que muitas vezes numa investigação, a última informação que a polícia tem é a placa do criminoso. Então, a partir disso, nós começamos a usar todos esses dados, usar a matemática, usar a física, a tecnologia e toda a ciência que a gente tem disponível para poder nos especializarmos em conseguir dar esse salto qualitativo, dar esse material de inteligência à polícia para que eles comecem, né, muitas vezes, uma diligência já com uma informação bem madura e que vai ser fundamental para o curso das investigações e até posteriormente para a prisão da quadrilha. Ô, Davi, justamente isso que eu queria perguntar para você. Que tecnologia é essa? Se é uma tecnologia de prateleira, se é desenvolvida pelo time da Civitas. Por quê? O que acontece? Outras teorias do Belchior, né? Que o mundo progredia de maneira aritmética, progressão aritmética, né? Entre a TV preta e branca e a TV em cores foram 20 muitos anos, né? É verdade. Depois chegou a internet e virou progressão geométrica. E agora, com a chegada da inteligência artificial, a gente cresce em progressão exponencial. Correto. Né? Aí você tá falando de tecnologia, aí você estava falando aqui dos momentos em apoio aos órgãos de segurança, estava pensando aqui. Às vezes, né, pensando em filme, pensando em situações que a gente passa na vida, quando a pessoa está envolvida numa cena de crime, ela tem algumas memórias, e essas memórias podem ser falhas, né? Então, por exemplo, qual era a cor do carro? Ah, era prata, era branco. Qual era a letra da placa? Uhum. Qual era a placa do veículo? Ah, eu lembro que tinha um X e tinha um 3, mas eu não lembro se era um 3 ou se era um 8. Então, hoje vocês conseguem fazer isso? Conseguem fazer essas filtragens? É isso que você tá me dizendo? É isso, Belchior. Quando eu falo que a gente usa todo e qualquer tipo de recurso científico para poder fazer o trabalho desses dados na central, não é aqui força de expressão, realmente não é exagero, é a pura realidade. Nesse caso, por exemplo, a nossa tecnologia, só pegando o início da sua pergunta, ela é desenvolvida pela própria casa, por funcionários da própria prefeitura. O escritório de dados, que hoje está no IPLAN, foi o órgão técnico responsável pela criação do software e hoje também faz a manutenção do software. E a vantagem comparativa de ter essa tecnologia desenvolvida dentro de casa é que a gente consegue justamente ir adequando o produto conforme a demanda do freguês. Entendi. Então,
boa parte das funcionalidades que hoje tem no software não começaram de imediato. Então foi a gente de percepção de algumas necessidades, algumas dinâmicas. Exatamente, entendendo as dores da ponta, entendendo que muitas vezes a última coisa que a polícia tem realmente é a placa do suspeito e a gente precisa chegar até essa informação. Então, nesse caso específico, uma testemunha, ao flagrar uma situação de crime envolvendo um veículo, mesmo que ela não tenha gravado todos os caracteres da placa do criminoso, para a gente isso aqui não é um problema. Então, a partir do momento que no registro de ocorrência ela coloca lá que viu 3 ou 4 letras da placa e a polícia manda essa demanda aqui para a central, manda esse caso para a gente consegue, fazendo o cruzamento de dados dentro do nosso sistema, chegar em possíveis placas que pode ser aquela placa do criminoso. E aí a gente envia esse material para a polícia e eles fazem justamente essa checagem. Então, já tivemos casos aqui. Recentemente foi preso uma quadrilha que estava acusada de ter começado ali um incêndio florestal no Parque de Grumari, né? E como que nós chegamos nessa placa? A testemunha tinha visto fragmentos dela, nós cruzamos ali no polígono da região onde foi a ocorrência, e aí o sistema resultou para a gente, olha, dessas placas aqui, com esses caracteres, só podem ser essas 7 placas. Então, aí mandamos para a polícia faz a checagem e consegue chegar na placa do criminoso. Então, é isso. É o uso da matemática, o uso da física, o uso de qualquer tipo de ciência que possa nos ajudar na análise. Do jeito que você está falando, é uma análise combinatória. Se a gente fosse fazer isso no papel, ia demorar muito tempo. Vários papiros. É isso. Então, com a inteligência artificial, você consegue fazer essas filtragens. Então, assim, exemplo. Se a vítima fala assim, o carro era um Gol ou um Palio, um dos dois. Uhum. É a primeira variável que você tem. Ele era prata ou era branco? A segunda variável que você tem. E a terceira a placa tinha o X, o 3 ou o 8, poderia ser um dos dois. Aí você faz um cruzamento disso, ou seja, de 1 milhão de veículos, você cai para 10. É isso. Cai para 5. Imagina que os nossos equipamentos hoje de monitoramento, eles fazem cerca de 6 milhões de leituras de placas por dia, circulando na cidade do Rio de Janeiro. A capacidade de processamento enorme. A capacidade de processamento, exatamente. E a partir do momento que eu consigo cruzar 6 milhões de dados para poder, a partir de 4 caracteres de uma placa, em segundos, resultar em possíveis 7, 10, 15, até mesmo 20 placas, aí vai depender muito dos parâmetros de busca, né? Quanto menor o parâmetro, mais assertivo o resultado, né? Mas a gente consegue, em questões de clique, ter essa informação. Então, isso é só a tecnologia, só a matemática é capaz de dar essa agilidade. Uma investigação como essa, nesse exemplo que eu dei aqui, Davi e Maurício, poderia demorar 1 ano, 2 anos, ou nem mesmo ter uma conclusão. E é inevitável a gente lembrar, do caso Marielle. Caso Marielle Franco, que levou um tempo para ser elucidado. Se a Civitas existisse naquele tempo, talvez a investigação teria sido conseguiria ajudar mais muito, né? acelerada. Com a tecnologia que a gente tem hoje na central, a gente tem muita capacidade em conseguir identificar o trajeto passado de um veículo e também emitir o alerta de passagem dele em tempo real. Então, hoje eu brinco sempre, né? Que é muito difícil circular na cidade do Rio de Janeiro sem que a gente na central tenha um nível de registro, um nível de detecção da sua passagem. Então, possivelmente, não só nesse caso, mas qualquer veículo hoje que circule pela cidade, a gente aqui da central consegue monitorar, consegue entender dinâmica e consegue identificar padrão. Então é isso. A partir do momento, por exemplo, que eu saí de casa hoje para trabalhar, peguei meu carro, entrei e vim aqui até o COR, eu tenho certeza que pelo menos umas 3 ou 4 vezes meu carro foi detectado por um dos nossos equipamentos. Então é isso. É tecnologia, dado, informação a serviço da segurança. Então fica a informação. Você que está circulando na cidade do Rio de Janeiro, não é isso, Xavier? Você está sendo monitorado pelo Centro de Operações e pela Civitas. 24 horas por dia. E até como forma de comunicação, a Civitas instalou diversas placas com essa informação por toda a cidade, não é isso? É isso. Nós sinalizamos por onde esse trabalho vem passando e vem sendo muito intenso na cidade, né? Então, a gente quer justamente criar essa política, às vezes, também do constrangimento mesmo, né? Para a quadrilha não se circula mais pela cidade do Rio de Janeiro sem ser monitorado. Então, fique à vontade. Nós vamos ajudar a polícia a te encontrar. Então, não tenha dúvida. Então, Davi, então qual foi a minha primeira percepção logo na inauguração da Civitas? A fila de delegados e investigadores aqui no Centro de Operações, não é isso? Sim. Então, assim, tem uma demanda enorme, né? Porque a gente consegue identificar aqui de uma maneira muito clara
que a gente consegue apoiar com inteligência sobre os dados, né, os órgãos de investigação. Assim, fala dessa demanda, quantos casos vocês já foram demandados, fala desse número. Maravilha. Primeiro, só pegando uma pontinha aqui, quando a gente fala desse monitoramento 24 horas, constante, a gente está de olho, é um monitoramento do bem, tá? É importante frisar isso. Com certeza. Porque a placa que a gente coloca aqui no cerco e cadastro é a pedido da polícia, muitas vezes, né, ou da força de segurança, do sistema de justiça também que nós atendemos, e todos esses dados, eles só são repassados mediante uma conformidade, né? A gente tem um decreto de compartilhamento de dados, então a polícia, quando faz o pedido, a força de segurança, quando faz um pedido, ela atende a todos aqueles requisitos, né, e a partir daí a gente tem a segurança jurídica do repasse da informação. Então, isso, para a gente, é sempre muito importante. Então, o monitoramento que é feito aqui é um monitoramento do bem. É aquele que vai ajudar a ter crimes resolvidos. Seguindo todos os relatórios, principalmente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, decretos que falam sobre isso. Tem uma regulação que envolve isso, a proteção dos dados, não é isso? Exatamente, Belchior. Então, assim, isso é uma preocupação constante nossa aqui, tá? E a gente não solta um material de inteligência, a gente não solta uma informação se não tiver atendido ali todos aqueles requisitos de conformidade jurídica e da LGPD para que a gente possa disponibilizar o dado ao órgão demandante. Mas e a demanda? Quantos casos já? Quantos casos a Civitas já atuou? Presos? Olha, acho que fruto dos bons resultados que esse trabalho vem gerando, né, a nossa demanda ela realmente só aumenta. Você tinha falado aí de PA e PG, progressão aritmética e geométrica, a gente começou na PA e pouco tempo depois a gente já está, se tiver uma terceira categoria aí, já pode colocar a gente nessa terceira categoria também. Então, assim, hoje são mais de 1.350 casos que a Central vem atuando. Em 10 meses? Em 10 meses de funcionamento, aí, entre inquéritos e investigações policiais, como eu já disse anteriormente, a gente atende sistema de justiça, então a gente já foi demandado por Ministério Público, TJ, a gente atende também as forças de segurança federais, né, como Polícia Federal, a ABIN também já foi parceira nossa na época do G20, a ABIN operou aqui da Central de Inteligência da Prefeitura, nós criamos ali tecnologias específicas, né, de acordo com a demanda do órgão, para que eles pudessem ter materiais relevantes para fazer o trabalho em torno da operação do G20. Polícia Federal, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, unidades da Civil e da Polícia Militar de outros municípios também acabam nos procurando. Então, assim, é um trabalho que, em pouco tempo, trouxe excelentes resultados e isso faz com que a procura só aumente. Como você falou, realmente, passou a ser uma realidade nossa, acontecendo um crime de repercussão na cidade do Rio de Janeiro, uma hora depois, uma hora e meia depois, ou a gente está recebendo um pedido formal, ou está recebendo uma ligação, ou muitas vezes, né, a própria polícia vem até aqui, traz a investigação para cá, traz o investigador para cá, para que a gente possa, da própria sala de situação da Civitas, começar a prestar esse apoio. Agora, falando em parcerias que a gente mencionou lá no começo, né? Tem parceria com a polícia, enfim, com fornecimento de dados, com fornecimento de imagens, de informações. Existe uma via do sentido contrário, né? O Disque Denúncia, o recebimento de denúncias como um manancial de dados, um manancial de informações para dar aquele start naquela investigação. Como é que funciona essa parceria? Excelente pergunta. Quando a Civitas é lançada, a Prefeitura faz um aporte financeiro no Disque Denúncia e com esse aporte o Disque Denúncia passa a funcionar 24 horas por dia. Mas não estava 24 horas? Não estava 24 horas. O Disque Denúncia ficou mais ou menos de 2016 até o ano de criação da Civitas funcionando apenas em horário comercial. Isso gerava uma perda muito grande, né, na gama de denúncias que o DD estava ali apto a receber. É meio absurdo, né? Ah, sim. É como se o denunciante só teria um horário, né? Horário comercial, isso. E a bandidagem só trabalha no horário comercial. Era exatamente isso. Então, assim, acho que falar da credibilidade da instituição Disque Denúncia é um pouco chover no molhado, né? Mas é sempre bom frisar que o Disque Denúncia é uma ferramenta de denúncia que garante o anonimato do denunciante. Isso faz com que eles realmente recebam informações muito relevantes e já é uma instituição que já trabalha junto aos órgãos e setores de inteligência das polícias há muito tempo, né? E a partir do momento que a gente faz esse resgate 24 horas, denúncias, por exemplo, de crime de violência contra a mulher. Geralmente esses crimes eles acontecem domingo, né? Muito linkada à questão do jogo de futebol, por exemplo. Quarta-feira à noite, que também os dados comprovam que existe essa ligação, essa correlação ela é evidenciada.
E o Disque Denúncia, nesse período, por exemplo, não estava funcionando. Então, se alguém quisesse fazer uma denúncia sobre violência contra a mulher quarta-feira à noite, domingo, sábado, um feriado, teria que esperar. E a partir do momento que a prefeitura faz esse resgate, o Disque Denúncia passa a funcionar 24 horas por dia e também, na parceria com a Civitas, ele passa a ser um input de dados e informações. Então, a gente passa a trabalhar também as denúncias que entram no DD em tempo real aqui na sala. Tá? Então, a gente consegue hoje fazer o cruzamento, muitas vezes, de um carro, por exemplo, que a gente botou no cerco e está buscando, com qualquer tipo de denúncia que possa ter surgido daquela quadrilha, daquele carro ou até mesmo daquela placa no Disque Denúncia. Então, hoje, o nosso sistema ele faz esse sombreamento, ele faz esse cruzamento e a gente consegue, com o banco de dados do DD, né, que a gente apelida carinhosamente, ter ainda mais um nível de informação, de fluxo, de cruzamento de dados que vai enriquecer, né, nosso material de inteligência. É uma super base, exatamente. É um super banco de dados. Tá? Davi, então antes o Disque Denúncia não estava no escopo da prefeitura e não funcionava 24 horas. Então a prefeitura, com a Civitas, identificou esse super banco de dados que a gente não poderia perder, agregou o Disque Denúncia nessa parceria e fez funcionar 24 horas, é isso? É isso. E agora o Disque Denúncia aumentou em mais de 50% o seu número de denúncias, né? Então eles já colhem também excelentes resultados em relação a isso. E o legal também de destacar, Belchior, é que quando a prefeitura faz esse investimento, não é só um benefício para a cidade do Rio, é um benefício para todo o estado do Rio de Janeiro. Claro. Né? Porque o Disque Denúncia ele trabalha em nível estadual, exatamente. Você pode apoiar a segurança de uma maneira ainda mais qualificada, tendo acesso a esse básico, com inteligência sobre eles. Exato. Claro. Então, assim, a gente sente que foi fundamental fazer esse aporte, que o funcionamento do Disque Denúncia 24 horas tem também já trazido excelentes resultados, aumento do número de denúncias, isso com certeza vai gerar uma produção de inteligência maior, em mais qualidade dentro dos setores de inteligência das polícias, enfim. Então foi uma parceria que só trouxe benefícios e ganhos à cidade e também ao estado do Rio de Janeiro. E Davi, então a Civitas, com esse potencial de tecnologia e inteligência sobre dados, consegue apoiar todos os processos investigativos quando demandada pelos órgãos de investigação, pelos órgãos de segurança. Mas você falou também que a Civitas consegue dar alertas em tempo real. E por que eu estou te perguntando isso? Porque você já me falou em alguns momentos de algumas operações, né, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que eles colocam a gente aqui, né, junto com a Civitas, porque vocês conseguem programar esses alertas e a polícia consegue atuar em tempo real no terreno quando esse alerta é acionado, é isso? É isso. Só para te dar um exemplo, é um caso que foi para a mídia hoje, inclusive, né? É um taxista que praticava estelionato e, inclusive, ele andava com uma arma ameaçando os passageiros dentro do seu próprio veículo ali, dentro do seu próprio táxi. Essa demanda chegou ontem para a Central. Então, a 15DP recebeu denúncias e boletins de ocorrência ali falando sobre a circulação desse taxista pela cidade, e aí uma das vítimas já tinha placa. Forneceu essa placa à polícia, a polícia entrou em contato com a gente, pediu para a gente cadastrar no cerco. Então, o que nós fizemos nesse caso específico? Já demos para a polícia um histórico de circulação desse táxi, então a polícia, a partir desse momento, já sabe mais ou menos por onde esse táxi costuma transitar, e ele transitava muito ali pela Zona Sul e pela Barra da Tijuca, e 20 alertas em tempo real depois, a polícia conseguiu efetuar a prisão. Isso durou mais ou menos ali, Belchior, cerca de 2, quase 3 horas, né? Então, entre 2 e 3 horas pós a inserção da placa no cerco, e 20 alertas em tempo real depois, a polícia conseguiu colocar as mãos aí nesse criminoso e efetuar a prisão. Então, quer dizer, é uma coisa dinâmica e rápida, né? Então, assim, a gente tem hoje uma alta capacidade de fazer esse rastreio e de buscar esse veículo de interesse transitando aí pela cidade. Agora, você falou em rastreamento de placas, né? Que a Civitas tem essa capacidade, enfim, com as câmeras do Parque Tecnológico aqui disponível no Centro de Operações, de identificar as placas, de fazer, enfim, de rastrear, de seguir para onde ela vai. Queria saber de você a respeito de reconhecimento facial, de que forma
isso vem sendo utilizado pela Civitas? É uma tecnologia que há algum tempo vem sendo utilizada, por exemplo, em entrada de estádio, né, enfim, como mecanismo da justiça para impedir a entrada de criminosos, enfim, pessoas que estão sendo procuradas nos jogos de futebol enfim, com medida contra a violência. De que forma, por exemplo, a Civitas está fazendo isso, utilizando as câmeras que estão disponíveis para essa estrutura? Maravilha. O reconhecimento facial ele já está meio que no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, você vai destravar o seu telefone ali com o seu rosto, você vai fazer uma verificação no aplicativo de banco. Fechadura, né? Ali com o seu rosto. Na entrada do centro de operações. Na entrada do centro de operações aqui para entrar, inclusive, a do centro de operações, você botou o rostinho ali já na porta, subiu um degrau da escada, a roleta já... Passa de óculos escuros, você está de óculos escuros, você passa lá. A catraca já destrava para você. Então, assim, é uma tecnologia que já está no nosso dia a dia e na nossa realidade. E a polícia, ela vem utilizando cada vez mais essa ferramenta como objeto de investigação, de efetividade das suas ações. Hoje a Polícia Militar do Estado do Rio trabalha com esse tipo de tecnologia de forma ativa e aqui na Central nós começamos também a desenvolver alguns projetos específicos onde a gente vai usar o uso da inteligência artificial, né, e da identificação facial para poder criar novos alertas, vamos assim dizer, aqui para a minha central, ou seja, uma pessoa que não deveria estar circulando no lugar onde ela está circulando e outros tipos de funcionalidade. E a gente pretende, com a expansão do projeto, intensificar ainda mais o uso dessa tecnologia pela cidade. Então, a nossa ideia é fazer a formação de um banco de identificação facial em pontos específicos da cidade para que essa informação ela possa ser utilizada, por exemplo, para procurar pessoas desaparecidas. Também é uma forma de você usar esse tipo de tecnologia muito interessante, é uma pauta super positiva. E para você também poder alertar os órgãos de segurança mediante uma pessoa que está foragida da justiça, uma pessoa que está sendo procurada, enfim. Então a gente quer intensificar o uso dessa tecnologia na cidade para que a gente possa justamente atacar mais pautas, né? Atacar a pauta dos desaparecidos, atacar a pauta das pessoas procuradas e com isso a gente passar também a municiar a polícia, um sistema de justiça com essas informações. Então, a nossa ideia é intensificar e gerar o nosso banco. Maurício, quando ele usa a expressão a gente quer intensificar, ele está doido para dar algum spoiler para a gente com relação... Ou seja, porque já tem alguma coisa... Com relação à expansão dessa rede de monitoramento. A gente tem um plano de voo muito bem desenhado, mas, enfim, isso são cenas para os próximos capítulos. Exatamente. Mas é importante... para que todos que nos assistem saberem que a Prefeitura do Rio vem investindo muito em sensoriamento, em monitoramento, né? O Centro de Operações como um todo, lá na sua origem, já mostra a evolução desse processo de investimento da Prefeitura do Rio, né? Sim, outro dia você deu um alerta aí que assustou todo mundo, cara. Não puxa esse assunto aqui agora, não. Não puxa esse assunto, não. Mas então, o Davi, assim, a gente falou muito de possibilidade de leituras de placas, a gente está falando de reconhecimento facial, com todas as suas funcionalidades, muito bem lembrado aqui por você. A gente, quando fala reconhecimento facial, a gente sempre atribui a procurados da justiça, mas, como você bem disse, pode ser uma ferramenta para achar pessoas desaparecidas, né? Exatamente. Que muitos países no mundo vêm utilizando. Aí a pergunta, vocês se inspiram em algum país, algum exemplo de sucesso? Como é que é esse processo de inovação e busca por melhorias? Como é que isso dá lá dentro da Civitas? Legal. O prefeito está sempre incentivando a gente a viajar, a conhecer também, né, experiências de outros países do mundo, outras grandes cidades do mundo que, de alguma forma, tiveram muito sucesso no emprego da tecnologia para a segurança pública. Então, recentemente, por exemplo, nós inserimos o Rio de Janeiro numa rede de cidades da América Latina, num seminário que fomos e participamos em Buenos Aires. Então, ali a gente trocou muito experiências, por exemplo, com a cidade de Medellín, Bogotá, né, que são cidades latino-americanas com especificidades muito próximas aqui à nossa, né, que, usando a tecnologia, usando a ciência, o dado, conseguiu, de alguma forma, ter bons resultados no campo da segurança pública. Então, a gente está sempre atento também o que vizinhos aqui também do lado, né, estão fazendo. Enfim, a gente coletou requisitos, fomos no Espírito Santo, fomos a São Paulo, fomos, enfim, a Curitiba, fomos em diversas cidades e regiões aqui do Brasil também, para que a gente,
na montagem e composição desse projeto, pudéssemos ali entender qual seria também a nossa vantagem comparativa e que, de alguma maneira, o que outras grandes cidades no Brasil e no mundo já estavam fazendo dentro desse campo para que a gente pudesse trazer também projetos bacanas e incubar aqui com a nossa cara, com o nosso selo, do nosso jeito, mas sabendo que também ninguém está inventando roda. Né? A gente está aprimorando e evoluindo com um trabalho que é importantíssimo. Lembrando que a Civitas, né, Belchior e Davi, ela faz contribuição para a justiça, para a polícia, ela não tem o poder de punir, de mandar prender. O banco de dados, por exemplo, de procurados da justiça, enfim, de investigação da polícia, enfim, não é da prefeitura, né? A gente aqui, no nosso dia a dia mesmo, na nossa metodologia operacional de trabalho, a gente frisa sempre isso. Nós não fazemos o trabalho da polícia. O trabalho que nós fazemos aqui, e isso é uma preocupação constante nossa, os nossos relatórios, os nossos materiais de inteligência, eles são 100% automatizados. E isso garante que o meu operador não vai fazer qualquer tipo de inferência em relação àquela informação que o sistema está dizendo para ele que é importante, que é um ponto ali disruptivo, um ponto que precisa ser olhado e checado. Tá? Então, quem vai dizer se a placa que a central descobriu como sendo uma possível placa utilizada por um grupo criminoso, quem vai dizer se essa placa é ou não do criminoso é a polícia. Quem vai dizer se o meu sistema pode ter apontado, por exemplo, que a placa é clonada, mas quem vai dizer se a placa é clonada ou não é a polícia. O que o meu sistema faz, o que os meus operadores hoje trabalham, o que o nosso setor de inteligência faz, é justamente apontar aquela informação relevante, é trazer para ele, por exemplo, olha, se você está procurando uma pessoa que cometeu um crime aqui nessa região da cidade tal hora, checa essas placas. Pode ser que o criminoso esteja usando uma delas. Então, o que o nosso sistema faz é trazer esse alerta, criar essa dúvida, né? Colocar esse ponto ali fora da curva que o sistema apontou no radar da polícia. Tá. Então, assim, Davi, assim, só para a gente ir caminhando para o fim, uma coisa que sempre me perguntam também é como a população pode ajudar com relação às informações. Obviamente, a gente já falou aqui do Disque Denúncia, que é uma grande base de dados para a gente. Inclusive, tem que aproveitar, né, Maurício, né, Davi? Falar o número do Disque Denúncia, 2253-1177, deixar aqui registrado, né, que é uma ferramenta que funciona e, como vocês viram, serve de base aqui de dados para Civitas. Uma coisa que me perguntaram, que é uma coisa que me perguntam também como chefe do Centro de Operações, com relação à integração de câmeras de privados nesse processo. Né? A gente tem um caminho aqui, que a gente até debate sobre isso, mas quando a gente inclui câmeras de privados, a gente tem que saber gerenciar todas essas imagens. Tem uma questão técnica de tipo de câmera, de transmissão, um monte de coisa, mas é possível a gente fazer isso também. Então, a minha pergunta para você é se existe esse pensamento na Civitas com relação à ampliação dessa rede com câmeras de privados nesse processo, numa grande parceria. Antes de passar para você, porque mais uma teoria do Belchior, Maurício e Davi, a gente usa muito a palavra civilidade. A palavra que a gente usa aqui na prefeitura. E na nossa concepção, civilidade tem a ver com resiliência urbana, tem a ver com o uso de inteligência em apoio aos órgãos de segurança, porque a gente quer um território cada vez mais seguro, e tem a ver com comportamento numa via de mão dupla, comportamento poder público, comportamento cidadão. Né? Então, quando a gente tiver essa engrenagem funcionando, esse ecossistema funcionando, a gente vai chegar no conceito pleno da civilidade. É isso? Então, ter a participação do cidadão, da comunidade como um todo, nesses processos, a gente quer. Então, assim, eu queria deixar essa bola contigo aí para ver se a Civitas pensa nessa integração de privados e cidadão. Maravilha. Eu acho que qualquer política pública que não pensar, que não der conta de alguma forma, como acolhe essa demanda reprimida da sociedade realmente em querer participar, em querer construir junto, ela está fadada ao fracasso. Né? E aqui na nossa central a gente sempre teve também a preocupação em como inserir, de alguma forma, as pessoas que querem participar desse processo, desse projeto junto com a gente. E uma das formas é realmente
tratar sobre a integração das câmeras de rede de vigilância privada dentro do nosso sistema. E aí o nosso interesse não é naquela câmera que está cobrindo o hall de entrada do seu prédio ou cobrindo o corredor do seu apartamento. O nosso interesse são aquelas câmeras que estão voltadas para o perímetro urbano. Aquela câmera do comércio que está apontada para a rua, aquela câmera do quiosque que está apontada para a rua. Então, a nossa ideia a gente já tem um plano de voo desenhado para isso, não posso entrar em muitos detalhes. Não pode dar spoiler agora, não posso dar muitos spoilers, mas a nossa ideia é poder contar com esse tipo de dado, esse tipo de informação, sim. E para além... Mas eu tentei. Eu tentei, mas eu não posso. Você foi habilidoso. Infelizmente tive que sair dessa com talento. Mas, assim, é uma preocupação nossa. A gente está pensando em como dar esse passo também de maneira segura, tá? Mas já adianto aqui que o nosso interesse é justamente naquela câmera que está apontada para o perímetro urbano. É aquela que nos interessa e aquela que a gente quer no futuro poder integrar a nossa central aqui e poder trabalhar com mais um nível de informação. Então ter ainda mais capilaridade dentro do território da cidade do Rio. E, além disso, né, continuem fazendo as denúncias aí pelo Disque Denúncia, que realmente é o melhor canal hoje para que você possa fazer sua denúncia de forma segura e que tenha certeza que ela vai ser encaminhada, ela vai chegar até os órgãos que podem, de alguma maneira, ajudar a solucionar aquele problema. Então, continuem usando bastante a ferramenta do Disque Denúncia. E, Davi, assim, a gente acabou não falando sobre isso também, mas, enfim, só lembrando que a população já ajuda, porque vocês usam o monitoramento de rede social, vocês fazem raspagem de informações de rede social. Então, a rede social hoje, né, a gente sempre que a gente está ali falando, movimentando em grupos e etc., né, aqueles que são públicos, óbvio, aquele que a LGPD permite esse monitoramento, a gente vem fazendo. Então, a gente vem tentando identificar padrão de crime, tentando identificar situações de uma possível ocorrência hoje pelas redes sociais. Então, muitas vezes a gente brinca lá na central que o crime ele é falado também. Então, às vezes, antes de acontecer uma situação, a rede social, de alguma maneira, já deu indícios que aquilo ali estava para acontecer. Exatamente. Então, hoje a gente também faz esse trabalho de varredura de mídia social para poder tanto olhar para trás no sentido de compor material de inteligência para poder fazer com que a polícia chegue no criminoso ou até mesmo prevendo uma situação ali que possa vir a acontecer, a gente está fazendo esse alerta também. Perfeito. A gente teria assunto para mais muitos dias. Maurício, mas só mais uma perguntinha antes de terminar. Só uma perguntinha. Você manda. Só manda nada. Só uma perguntinha antes de terminar. Se você pudesse resumir em uma frase, um pensamento, algo dessa linha, a importância do Civitas para a cidade, em apoio à segurança, numa esperança do cidadão carioca em melhorar nossos índices de criminalidade, um pensamento, uma frase, um teste aqui fazendo com você. Eu acho que assim, a gente tem que ter em mente que o uso e o emprego da tecnologia hoje na nossa vida é algo já inevitável, né? A tecnologia hoje comanda tudo. E a partir do momento que a gente vem usando essas ferramentas para que a gente consiga obter melhores resultados para a segurança pública, é quase que uma receita de bolo para que as coisas deem certo e sejam, de alguma maneira, mais assertivas, mais eficientes. Então, o que a Prefeitura do Rio vem apostando, né, nesses últimos anos é justamente isso. Qual que é o papel do município na segurança pública, além da questão da ordem urbana, da guarda municipal, enfim, de uma série de outras questões? É justamente ter essa vantagem comparativa de estar na ponta, e por estar na ponta, ela tem a capilaridade do território, ela tem ali o dado, ela tem a informação. Então, talvez um recado geral é que assim, a Prefeitura do Rio está investindo e está muito atenta a como a tecnologia pode ajudar e muito a segurança pública da cidade. Pode ajudar e muito a que a gente consiga identificar padrão, prevenir crimes, enfim, trabalhar numa outra série de questões que hoje geram uma ambiência, muitas vezes, de insegurança na cidade. Então, a gente está atento, a gente está trabalhando, a central está a todo vapor, a cidade está monitorada 24 horas e isso só tende a crescer, a expandir. E é isso. E um recado para os criminosos: ninguém circula hoje mais na cidade do Rio de Janeiro sem que a gente tenha um nível de registro de detecção. Então, a gente vai te encontrar. O recado está dado. Sorria, você está sendo filmado, né? Monitorado. Monitorado. Como o prefeito pode dizer, estamos de olho. Estamos de olho, É isso aí.
Davi Carreiro, chefe executivo da Civitas, aqui com a gente no Podcor. Muito obrigado. Maurício, obrigado. Pela visita aqui no nosso Davi, estúdio. parabéns pelo trabalho lá, tá? E teu time lá também. E é isso. Lembrando, né, convidando o pessoal a acompanhar aqui o Podcor nas nossas redes sociais, no YouTube, nos streamings de áudio também. E o pessoal está acompanhando a gente nas redes sociais, né? Operações Rio, é só você chegar lá e acompanhar tudo que a gente produz aqui no Cor, enfim, as informações da nossa cidade. Temos também o WhatsApp, né? Nosso canal de notícias lá no WhatsApp e também o nosso aplicativo, cor.rio. É isso aí, baixa lá, pessoal. Fiquem informados aqui em todas as notícias da cidade, como o Maurício falou no início. A vida passa por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, obrigado.